Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência do professor Eduardo, e hoje vamos resolver a questão 178 do Enem de 2013 PPL. Uma característica interessante do som é a sua frequência. Quando uma mesma fonte sonora se aproxima do ouvinte, o som ouvido por ele tem uma frequência maior do que o som produzido pela mesma fonte sonora, se ela estiver parada. Entretanto, se a fonte sonora se afasta do ouvinte, a frequência é maior. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. Um ouvinte parado junto a uma fonte ouve o seu som com uma frequência constante, que será denotada por F. 4 experimentos foram feitos com essa fonte sonora em movimento. Denotaremos por F1, F2, F3 e F4. As frequências do som da fonte sonora em movimento ouvido pelo ouvinte, que continua parado nos experimentos 1, 2, 3 e 4. Depois de calculadas as frequências, as seguintes relações foram obtidas. F1 igual a 1,1F, F2 igual a 0,99F1, F1 igual a 0,9F3 e F4 igual a 0,9 vezes F. Em quais experimentos a fonte sonora se afastou do ouvinte? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber em qual experimento ela se afastou. O que eu sei? Eu sei que quando ela se afasta, a frequência é menor. Então, basicamente, se ela se afastar, a gente vai ter uma frequência menor do que a frequência original. Então, eu sei que a frequência original é F. Então, por exemplo, se eu tiver uma F onde que ela está diminuindo a minha frequência, se eu tiver uma frequência que for reduzida, o que acontece? Ela se afastou, porque a frequência reduziu. Então é justamente isso que a gente vai ter que buscar. A gente vai ter que buscar qual dessas, F1, F2, F3 e F4, é menor em relação à F original. Aquela for menor, a gente pode dizer que se afastou por causa da questão de ser uma frequência menor. Então vamos lá, começando com a F1. O que eu tenho na F1? F1 é igual a 1,1F, certo? Sendo F1 igual a 1,1F, a F1 ela é maior do que a F, porque ela está multiplicando por um valor que é maior do que 1. Quando eu multiplico por algo que é maior do que 1, eu estou aumentando. Então, se está aumentando, ao invés dela ter se afastado, ela está o quê? Ela está mais perto. Portanto, F1 está mais perto. Beleza, agora vamos para a próxima, F2. O que eu vou ter na F2? F2 é igual a 0,99 F1. E eu sei que F1 é 1,1F, então aqui no lugar de F1 eu substituo por isso daqui. Então eu vou ter que F2 é igual a 0,99 que multiplica 1,1 F, certo? 0,99 vezes 1,1, isso aqui é aproximadamente 1,08 F. Mas você só observando isso, você já conseguiria identificar que vai aumentar em relação a 1, vai ser maior do que 1. Portanto, como isso aqui deu maior do que 1, eu posso dizer que está mais perto, certo? Como está mais perto, a F2 a gente também pode descartar, ela não se afastou. Beleza, então vamos agora F3. Eu sei que F1 é igual a 0,9 F3. Então eu sei que F1 é igual a 0,9 F3. Vou isolar F3. Eu sei que F3 é igual a F1, mas eu sei que F1 é 1,1 F, então 1,1 F, que vai estar dividindo por 0,9. Porque, ó, 0,9 passou dividindo e no lugar de F1 eu coloquei 1,1 F. Então o que eu sei? Eu tenho aqui, basicamente, um valor que já é maior do que 1 e eu estou dividindo por um valor que é menor do que 1. Sempre que eu divido por algo que é menor do que 1, 0,9, 0,5, eu estou aumentando. Então isso aqui vai ser aumentado ainda mais. Como vai ser aumentado ainda mais, vai estar muito maior do que 1, então é mais perto. Se é mais perto, basicamente eu já posso afirmar que a F3 também não se afastou. A F4 já está na cara, F4 igual a 0,9F. F4 é igual a 0,9F. Como é 0,9F, ela é o quê? Ela está mais longe. Por quê? Porque ela reduziu a F, então está mais longe, no caso, longe. Como está mais longe, eu posso afirmar que esse aqui é o único experimento onde ela se afastou, no caso, a alternativa E. Então é isso, pessoal, basicamente o exercício aí de interpretação do exercício, porque ele te dá as informações aqui e o resto é basicamente análise numérica. Então é isso, qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, numa dica e uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.